Lição de número 9. Tema da lição: quem é o Espírito Santo? Texto áureo, 2 aos Coríntios 3, versículo 17. Abre aspas. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Fecha aspas. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo igualmente é Deus. O Espírito Santo é Deus. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, diz o seguinte: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é chamado de Deus. O Espírito Santo é Deus. No entanto, não obstante o Espírito Santo ser Deus, Jesus Cristo ser Deus e o Pai Celestial ser Deus, não são três deuses. Existe apenas um único Deus eterno, subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, coeternas, co-iguais e co-substanciais. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, por exemplo, ele é chamado de Yahvé. Está escrito aqui em Juízes, capítulo de número 14, versículo 15. 14 de Juízes, versículo 15, diz o seguinte: ao sétimo dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Não estou lendo o 14, é o 15, 14. Estou lendo o 14, 15, está errado. 15, 14. Ok? Chegando ele a Lei, uma cidade, Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o espírito de Yahvé, o Senhor, em letras garrafais, que quer dizer Yahvé ou Jeová, que é o nome específico de Deus, as quatro consoantes, Yud, Re, Vav, Re, W, Y, como é que é? W, H, Y, H, isso mesmo. Vamos lá. Chegando ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o espírito de Jeová, de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram com fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Agora, o 16, versículo 20. Aqui está falando do espírito de Yahvé, do Senhor, espírito de Yahvé. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já Yahvé, ou Senhor, se tinha retirado dele. Então, o Espírito do Senhor chamado de Senhor, chamado de Yahvé. Assim como Jesus Cristo é chamado de Yahvé, o Espírito Santo é chamado de Yahvé ou Senhor, conforme eu li aqui no texto áureo. O Pai também é chamado de Yahvé. No entanto, não são três Jeovás, é apenas um Jeová. O Espírito é chamado de Senhor.
Jesus Cristo é chamado de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Apocalipse 17:14. Deus, o Pai, é chamado de Senhor dos Senhores. Salmo 136, versículo 3. Senhor dos Senhores, o Pai é chamado de Senhor dos Senhores. Jesus é chamado de Senhor dos Senhores. O Espírito Santo é chamado de Senhor. No entanto, não são três senhores. É apenas um Senhor. Porque são três pessoas e uma só divindade. Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Pai formam esta divindade. Em essência, natureza e substância. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Êxodo 17, versículo 7. Êxodo 17, 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram Yahvé, Jeová, dizendo, está Jeová, ou Yahvé, ou o Senhor, em letras garrafais, no meio de nós ou não. O escritor aos Hebreus vai interpretar o Pai aqui como sendo o Espírito Santo. Hebreus 3, versículos 7 ao 9. Fizeste... Hebreus 3, estou lendo no 2. 3, 7 ao 9. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Deus, o Pai, que é retratado em Êxodo 17:7, o escritor aos Hebreus aplica ao Espírito Santo, interpretando aqui em Hebreus 3, versículos 7, 8 e 9. O Espírito Santo é Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Samuel, 2 Samuel 23, 2 e 3. 2 Samuel 23, 2 e 3. 2 Samuel 22. Ou melhor, 23, 2 e 3. 2 Samuel 23. É isso mesmo? 2 Samuel 23. 2 e 3. Ok? 23, 2 e 3. O Espírito do Senhor em letras garrafais, em maiúsculas. As letras. Que quer dizer Yahvé, Jeová ou o Eterno. O Espírito de Jeová fala por meu intermédio, e sua palavra está na minha língua. Versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Então, o Espírito do Senhor sendo chamado do Deus de Israel. Quem é o Espírito Santo? É Deus. E os atributos do Espírito Santo? Os mesmos atributos que são únicos e exclusivos da divindade, de Deus, o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo igualmente. Atributos tais como onipotência, tem todo o poder. Onisciência, sabe tudo. Presciência, sabe tudo antecipadamente. Onipresença, está presente em todo lugar. Alguém perguntaria, mas Deus está presente no inferno provisório hoje, que é o Hades, ou Sheol em hebraico? Lá no inferno está presente a ira de Deus. Onipresença. Eternidade. Não tem princípio, não tem fim. Imutabilidade, não muda. Jesus Cristo, igualmente o Espírito Santo e o Pai são detentores desses atributos. Onipotência, onisciência, presciência, onipresença, eternidade, imutabilidade. São atributos
exclusivos de Deus. São chamados de atributos incomunicáveis. Deus não comunica com anjos, com homens, nem com qualquer outra criatura. Só o Pai detém o Filho e o Espírito Santo, ou seja, são atributos divinos. Agora, os atributos comunicáveis são verdade, moralidade, santidade. Deus comunica esses atributos com os homens, com os santos, com os anjos, com os homens, com os anjos. Claro, esses atributos são denominados de comunicáveis, atributos morais. Agora, os atributos que são incomunicáveis são atributos naturais, peculiares e únicos e exclusivos da divindade. Que são esses que eu citei primeiro. Então, o Espírito Santo, ele é onipotente, ele é onisciente, ele detém esses atributos. Aqui no Salmo, por exemplo, Salmo 139, está falando sobre o Espírito Santo aqui, ó, fazem referência a esses atributos, 139. Fala o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Aqui está falando do Pai. Agora vem o Espírito. Para onde me ausentarei do teu Espírito, do Espírito Santo? Para onde fugirei da tua face? Está associando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a Deus. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, e jamais chegaria ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborrece eu, Jeová, os que te aborrecem, e não abomino os que são contra ti, ou contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, ó, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aqui é uma referência ao Pai, uma referência ao Filho, e aqui é descrito tanto a onisciência como a onipresença divina. A onisciência, que conhece tudo, a onipresença, e também a onipotência, um salmo para descrever esses atributos aí. Também fazendo referência ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é onipotente, é onisciente, é eterno, é presciente. O Espírito Santo é tudo isso e muito mais, porque ele é Deus. Só Deus tem consigo esses atributos. Mas uma referência aqui sobre o Espírito Santo. Romanos 15, versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito. O Espírito Santo é amor. Deus é amor, Jesus Cristo é amor, o Espírito Santo é amor. No entanto, não são três amores, né?
é apenas um amor. Deus é amor. Jesus Cristo é amor. O Espírito Santo é amor. Que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. Então, o Espírito Santo é amor, que é um atributo moral. Esse é partilhado com aqueles que creem. Outra característica curiosa que nós encontramos a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele pode ser resistido. Atos 7:51 diz o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O homem pode resistir ao Espírito Santo. O homem pode resistir ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o pecado de blasfêmia tem perdão contra o Pai, contra o Filho. Contra o Espírito Santo não existe perdão. Porque o Pai é aquele que nos salva através de Jesus Cristo, que é o Salvador. O Pai projetou a salvação, Jesus consumou e o Espírito Santo aplica. O Espírito Santo vai aplicar a salvação nos convencendo do pecado. E o homem pode resistir à voz do Espírito Santo. Pode não se dar por convencido. É isso que a palavra está falando. E, em última instância, o pecado de blasfêmia que não tem perdão é o sujeito insistir em não se dar por pecador diante do convencimento do Espírito Santo. Não se convencer de que é um pecador. Porque o que é que diz na palavra? Disse Jesus: o Espírito virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O homem não crê em Jesus. O Espírito Santo vai convencer esse homem. Se ele não se der por pecador e insistir até o final, ele blasfemou, não terá perdão. Então, o homem pode resistir ao Espírito Santo? Pode. Quero reler. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Está no presente do indicativo. As pessoas resistem ao Espírito Santo agora. Mas não só isso. As pessoas também apagam o Espírito Santo. As pessoas podem apagar. 1 Tessalonicenses 5:19, onde diz o seguinte: não apagueis o Espírito Santo. Espírito com E maiúsculo. O homem pode apagar o Espírito Santo. Ele pode fazer pouco caso do Espírito Santo. Especialmente, aqui está falando exatamente para aqueles que já creem. Aqueles que já se dizem professar a fé em Jesus. Nós não podemos apagar o Espírito Santo. Ao contrário, nós temos que dar vazão ao Espírito Santo. A Bíblia fala, 5:18, aos Efésios: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. As pessoas vão estar se embriagando agora nesse carnaval. Com vinho, com a cachaça, com a cerveja, com a droga. Inclusive pessoas que se dizem professar a fé em Jesus. Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas os que fazem a vontade do Pai que está nos céus. É o que está escrito 7:21 de Mateus, ok? Muito bem, então as pessoas podem apagar o Espírito Santo e pode até entristecer. É o que está escrito em 4:30 aos Efésios. Diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus, ele selou a cada um de nós que cremos. Mas nós não podemos entristecê-lo. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós estamos vivendo uma vida sem vigiar, sem orar, sem adorar, sem perdoar as pessoas, sem amar as pessoas. Vivendo como se fosse mais um no meio da multidão. Vivendo como incrédulo. Mesmo professando a fé em Jesus, indo para a igreja, às vezes até morando no fundo das congregações, mas está em pecado. Não está vivendo uma vida de autossacrifício. Alguém disse o seguinte, que o tamanho do homem
se dá pela renúncia. Ou seja, nós somos o tamanho da nossa renúncia. Né? Acho que é 9:23, se não falha a memória, de Lucas, onde Jesus falou o seguinte, 9:23 de Lucas, o Evangelho conforme Lucas, diz o seguinte, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, e assim mesmo, dizia a todos, 2 pontos, se alguém quer vir após mim, vírgula, a si mesmo se negue, vírgula, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me, ponto final. Então nós somos o tamanho da nossa renúncia. Quer dizer, nós somos advertidos a não entristecer o Espírito Santo, porque nós fomos selados para o dia da redenção. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Mas se nós estivermos nos carnavais da vida, nas paradas gays da vida, se estivermos praticando a fornicação, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, cultivando sentimentos tais como ódio, raiva, rancor, ressentimento, mágoa, o Espírito Santo não vai nos levar. Porque nós vamos estar entristecendo a Ele. E nós fomos selados por Ele para agradar a Ele, para que por ocasião da vinda de Jesus, ou individual ou coletivamente falando, nós possamos receber a redenção do nosso corpo. É isso que diz. Já tem muitos minutos aqui e eu vou ter que terminar porque é muita coisa. Mas enfim, para concluir aqui. O Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Por pessoa pressupõe alguém que pensa, que raciocina. O Espírito Santo, ele pensa, ele raciocina. A Bíblia fala que ele falou certa feita, né? Tá aqui, no capítulo 15, 28 de Atos. Olha só o que acontece aqui. 15, 28 de Atos. Diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então o Espírito Santo aqui, ele juntamente com os discípulos, ele tomou essa decisão. Mas pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Ele impôs essas condições para a igreja. O Espírito Santo pensa, raciocina, planeja. O Espírito Santo sente, tem sentimento, tem emoções. O Espírito Santo tem vontade. Então são características de uma personalidade, de uma pessoa. O que está escrito aqui, em 2 Coríntios 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo é Deus. O mesmo é Deus, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e outro, no mesmo Espírito, a fé, e outro, no mesmo Espírito, dons de cura, e outro, operações de milagre, e outro, profecia, e outro, discernimento de Espírito, e outro, de variedade de língua, e outro, capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. É segundo a sua vontade. Então o Espírito Santo tem vontade. Ele pensa, raciocina, tem sentimento, tem vontade. São características de uma pessoa. Pensa, raciocina, tem sentimento, emoções, vontade, volição. Deus nos abençoe. Eita,